Olá! Hoje nós vamos estudar no livro de Provérbios, dando continuidade aos nossos estudos. Nós vamos estudar o capítulo 8. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8, onde nós estaremos compreendendo sobre a excelência da sabedoria, sobre a virtude da sabedoria. O livro de Provérbios, ele é um livro que fala do primeiro capítulo até o último sobre as virtudes da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. E esse capítulo específico, ele é todo voltado para nos esclarecer sobre a verdadeira sabedoria, aquela sabedoria que vem do trono, da graça de Deus e que nós tanto necessitamos na nossa caminhada. Vamos lá, o primeiro versículo diz assim: acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. O interessante aqui é que a sabedoria, ela tem uma voz. A sabedoria, ela não é um mero conceito, ela não é uma ideia apenas, mas a sabedoria, ela tem uma voz e ela clama. E é interessante que nós, na leitura do texto aqui como um todo, nós vamos ver que a sabedoria, ela é uma pessoa, ela se revela na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado. Essa é a verdadeira sabedoria que clama. O que essa sabedoria está clamando nos portões, está clamando por aí e que deseja que a sua voz seja ouvida? Vamos ver? Versículo 4. A vós, homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós, tolos, sede de coração compreensivo. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas retas. Então a sabedoria clama a nós, homens. A nós, homens simples, homens nécios, a sabedoria nos clama, porque ela quer nos tornar sábios, ela quer nos tornar pessoas, homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres entendidos, homens e mulheres virtuosos. Então a sabedoria clama a nós, para que nós possamos olhar para essa sabedoria e abrir o nosso coração para que essa sabedoria faça morada e venha transformar na nossa vida. Como eu disse, a sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, o Deus encarnado. E a sabedoria clama a nós, que hoje nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da sabedoria e atender esse chamado e atender esse clamor. Vamos lá? Versículo 6. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas retas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. Olha que interessante. O caminho da sabedoria, da virtude, é um caminho de verdade, que abomina o caminho da maldade, da perversidade. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade. Então, olha só, por isso que a sabedoria clama e ela fala dos lábios da sabedoria a coisas certas, a coisas retas, àquilo que é justo. E aí o Senhor está nos convidando a ouvir. E aí a gente pode fazer esse paralelo lá com o Novo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e é nesse caminho que nós devemos trilhar. Ele é a verdade e nessa verdade que nós devemos viver. É nessa sabedoria, é em Jesus que nós devemos viver. Versículo 8. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento.
Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro escolhido. Então, aqui ele vem falando que também é um caminho de justiça. E quem é o juiz reto, que julga corretamente, segundo a reta justiça? É o nosso Deus. Então, nós somos convocados a ouvir essa voz da sabedoria e andar por ela e caminhar por ela, para que nós possamos viver também reproduzindo essa verdade, essa justiça, essa sabedoria do trono de Deus, que desce do trono de Deus. E aqui ele vem falando sobre o valor inestimável que é a sabedoria. Nós sabemos que muitos homens andam à busca de riquezas, de ouro, de prata. Sabemos que tem pessoas que pessoas que vão lá para o norte, para o Pará, para o garimpo, em busca de riquezas. Muitos arriscando a sua própria vida lá no meio do garimpo, mas buscando o quê? Riquezas, buscando dinheiro, buscando enriquecer. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. A sabedoria é a verdadeira riqueza, é a riqueza inestimável. Sabe por quê? Porque a sabedoria terrena, um dia ela vai passar. Quando o Senhor nos chamar, quando a morte bater a nossa porta, tudo que nós temos nessa terra vai ficar. Não vai ter gaveta no nosso caixão, não tem como levar os dinheiros, as riquezas, os bens, tudo isso vai ficar. Para os nossos herdeiros, a gente não sabe se vai haver briga, discussões, enfim. Mas a verdadeira riqueza, ela é eterna. Quando nós temos essa verdadeira sabedoria, que é Jesus nas nossas vidas, esse é um legado eterno. Quando a morte chegar, nós habitaremos seguros. E lá nada pode tirar essa riqueza de nós, porque ela é da eternidade e para a eternidade. Então, por isso que o texto fala que a sabedoria, ela tem um valor inestimável. Ela é mais valorosa do que todas as riquezas que esse mundo pode nos proporcionar. Vamos lá agora, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. Então, a sabedoria, ela caminha de mãos dadas com a prudência e com o conhecimento. E aqui, queridos, sobretudo sobre o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus. Esse conhecimento, ele não é adquirido nas cadeiras das universidades, das faculdades. Esse conhecimento, ele é adquirido com meditação e estudo da palavra. Esse conhecimento, ele é adquirido através da oração, em submissão à vontade de Deus e em obediência ao que Ele manda. Esse é o verdadeiro conhecimento, é a verdadeira sabedoria. Olha o que diz o versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Esse versículo, ele é de uma riqueza tremenda, porque ele diz o seguinte: aqueles que temem o Senhor, aqueles que buscam a verdadeira sabedoria, eles odeiam o mal. Eles não escolhem caminhar nos trilhos da maldade, da perversidade. Não, pelo contrário, ele vai buscar o quê? A santidade, uma vida reta, uma vida justa, uma vida pura na presença do Senhor. E aí ele continua, o orgulho. Por quê? Porque a sabedoria, ela mora com gente humilde. Quando você vir alguém de nariz empinado, que humilha as outras pessoas, aquela pessoa, ela é destituída de sabedoria. Ela não tem a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria, ela mora com gente humilde. O que mais que a sabedoria odeia? Arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Sabe aquela boca que trama para derrubar os outros,
para botar fogo no parquinho, para separar os melhores amigos, os irmãos, essa pessoa não é sábia. Essa pessoa ela é destituída, ela é separada da verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria, quando ela habita em nós, a nossa boca, ela vai ser uma fonte de água de vida. Ela vai ser uma fonte de cura. Ela vai ser uma fonte de remédio para gerar transformação, cura, pacificação. Essa é a boca daquele que busca e que vive na sabedoria de Deus. Vamos lá. Versículo 14. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento. Eu tenho força. Então, a sabedoria, ela não é uma ideia, ela não é uma teoria. A sabedoria, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim, príncipes governam e nobres, todos os juízes da terra. Quando essas pessoas sábias governam, o povo desfruta de paz, de tranquilidade. Agora, quando o ímpio governa, seja no executivo, né, como o presidente da República, governador ou prefeito, seja no legislativo para formar leis, elaborar leis que vão nortear o caminho das pessoas, seja no legislativo federal, Congresso, seja no legislativo estadual, Câmara dos Deputados, seja que é as assembleias legislativas nos estados, seja na Câmara de Vereadores, e seja no judiciário, que é através dos juízes. Se o ímpio ele está nessas posições, o povo geme. Por quê? Porque ele vai governar para o mal. Ele vai governar para enriquecer a si próprio, ele vai governar para favorecer os seus interesses e dos seus comparsas, e aí a verdadeira justiça será deturpada, será torcida e não será executada. Então, quando governantes, juízes, autoridades sábias, verdadeiramente tementes a Deus, estão nesse lugar de poder, o povo é abençoado. O povo desfruta de um certo descanso, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Versículo 17. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Você tem amado a sabedoria? Você tem buscado essa riqueza inestimável? Você tem buscado Jesus na sua vida? Você tem buscado a palavra de Deus, a oração? Você tem buscado viver uma vida reta? Porque aqui está dizendo que a sabedoria ama aqueles que a amam. Quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrar. A Bíblia diz, né, que aqueles que me buscam vão me achar. Quem me busca de todo o coração. Quando nós amamos o Senhor, Ele se volta para nós com um coração compassivo, aberto para nos perdoar, para nos amparar e para nos guiar. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Olha que interessante. Quando a gente fala de riqueza, a gente tende a ver só aquilo que é material, só aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas há uma riqueza valiosa que dinheiro nenhum não consegue comprar. Existe uma riqueza que ela é muito mais do que o dinheiro compra, que são riquezas espirituais, são riquezas de paz, são riquezas de justiça, são riquezas de segurança no Senhor, são riquezas de consolo. Essas riquezas o dinheiro não compra, mas aquele que busca uma vida de sabedoria, aquele que busca andar na presença de Jesus, de Deus, ele vai encontrar esses bens duráveis. E há riquezas que elas vão além desse mundo aqui,
que é para a eternidade, como, por exemplo, a vida eterna. É uma riqueza que dinheiro nenhum no mundo compra. Nem o maior bilionário ou trilionário, nem a família Rockefeller, nem a Elon Musk, né, que é um dos homens mais ricos, nem o dinheiro deles não pode comprar. Porque são bens duráveis, que só aqueles que amam a sabedoria conseguem alcançar. É o que diz a palavra aqui. Versículo 19. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. O caminho da sabedoria não é um caminho público, onde qualquer um passa de qualquer jeito. Não. O caminho da sabedoria é o caminho da justiça e do juízo. Outro dia eu estava estudando e me deparei com o seguinte: a porta é estreita que leva a Deus, mas a vida que ele tem é de vida abundante. Gente, isso é tremendo demais. A porta, sim, é estreita. O caminho também é estreito. Você não anda no caminho de qualquer forma. Tem que ser o caminho de justiça, caminho de juízo, caminho de retidão. Mas a vida que o Senhor tem para os seus é uma vida de abundância. É tão abundante que só o dinheiro não é suficiente para comprar. Ele vai muito além. É uma vida abundante de alegria, de paz, de gozo, de vida eterna, de plenitude. E só aqueles que andam na verdadeira sabedoria, nesse caminho, podem alcançar. Vamos lá. Versículo 20, novamente. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam. E eu encherei seus tesouros. Glória a Deus. Tesouros aqui duráveis, onde o ladrão não pode roubar, nem a prata corroer, né? Nem a ferrugem corroer, mas bens duráveis lá na eternidade. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada, enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Olha que interessante, a sabedoria ela já estava lá antes da fundação do mundo. No princípio criou Deus do caos. Sabe quando havia o caos, trevas total, desordem completa? E quando Deus começou, haja luz e houve luz, a sabedoria já estava lá. Jesus já estava lá. A Trindade estava lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando, fazendo todas as coisas. Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo quanto foi feito através dele, por intermédio dele. Então, a sabedoria, Jesus é o arquiteto da criação. Ele estava lá. E Deus, então, ele começou a colocar ordem, estabelecendo ordem. E a primeira coisa que Deus fez, quando ele viu aquele caos, aquele tanto de trevas, foi dizer, haja luz, e houve luz. Ali a Trindade estava, elaborando, arquitetando, construindo todo o universo. Eu acho tão interessante,
Porque nessa história da criação, só abrindo um parêntese aqui, quando Deus foi colocando tudo no seu devido lugar, foi ordenando todas as coisas, no final, ele fez o homem e colocou lá, né, no mundo que ele tinha criado. E é tão interessante que o homem tinha tudo o que ele precisava ali. Ele tinha o alimento, ele tinha, né, todos os nutrientes, ele tinha os animais, ele tinha água, ele tinha terra, tinha tudo. E eu digo que Deus ele fez um enxoval, né, para esperar o seu bebê, a sua obra-prima. Não é assim com os pais, quando estão esperando o filho? Eles preparam tudo para aguardar a chegada daquele bebê. E Deus ele preparou o enxoval do seu filho, né? Ele preparou tudo que era necessário, ele organizou todas as coisas para que o homem chegasse. E para fazer toda aquela grandiosidade, porque o mundo que Deus fez é grandioso demais. Para fazer tudo aquilo, lá estava a sabedoria. Lá estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em unidade, formando o universo. Eu lembro uma vez que eu fui com o Valmir para Balneário Camboriú. E nós subimos num teleférico, né, numa montanha e tal. Lá em cima eu fiquei contemplando aquela imensidão de mar. É uma região com muita água. E eu falei, gente, não tem como o ser humano ter a prepotência de olhar para tudo isso e falar que isso é obra do nada. Que Deus não existe. Sabe? Porque a criação, ela proclama, ela declara a existência de um ser maior, de um Criador. E aqui, na palavra de Deus, está mostrando que a Trindade já estava lá, antes de sermos formados, elaborando e ordenando todas as coisas. Vamos então agora, versículo 32. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir e coração para obedecer os caminhos do Senhor, os caminhos sublimes do nosso Pai. Muitas vezes nós não conseguimos entender, porque nós, seres meramente mortais, não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e prever todas as coisas. Deus é Deus, seus caminhos são maiores, seus pensamentos são mais altos, e Ele é insondável. Muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós podemos descansar e falar, Deus, eu sei que o Senhor não erra, e o Senhor é muito mais capaz do que eu, então eu não preciso entender muita coisa, mas eu confio, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu só me entrego e confio, segura na mão de Deus, ó, e vai, né? Versículo 34. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Você tem buscado vida? Você tem buscado o favor do Senhor? Busque a verdadeira sabedoria. Busque a Jesus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Viva uma vida na presença do Senhor. Versículo 36. Mas aquele que pecar contra mim arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Um certo dia eu ouvi a nossa outra professora Amanda falando, né? Que muitas vezes as pessoas falam, não, Deus é injusto, Deus é punitivo, olha o que ele está fazendo com a pessoa. Não, às vezes é a própria pessoa que escolheu o caminho errado, o caminho do mal, o caminho das trevas, o caminho da insensatez. Ele não se volta, ele não se curva diante de Deus e está esperando a vida. Não existe vida fora da presença do Senhor. É o que está dizendo aqui, ó, no versículo 35. Porque o que me encontrar a sabedoria, que é uma pessoa, que é Jesus, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, que virar as costas, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. E morte aqui, queridos, será eterna.
se não se voltar para o Senhor, será caminho de morte, de condenação eternamente. Então, que palavra tremenda! Essa mesma palavra, que ela seja para a nossa salvação, que ela sirva de alerta para que nós nos voltemos para Deus, para a verdadeira sabedoria. Como eu almejo isso para a minha vida e também para você que está nos assistindo aqui. Volte hoje para a verdadeira sabedoria. Busque Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas e você obterá o favor do Senhor. Que Deus te abençoe e te esperamos aqui no próximo domingo para a nossa próxima EBD, para juntos continuarmos meditando e desfrutando desse tesouro celestial que é a palavra de Deus. Deus te abençoe.